A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 8 e 9 do Evangelho segundo escreveu João, amém? Lembrando sempre que usamos a versão Almeida, revista e atualizada. Capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e os acusados da sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles dos teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus respondeu. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheces a mim nem ao meu pai. Se me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, não podereis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus: Quem é desde o princípio que eu vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e para vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não fica para sempre, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que ouvi junto do meu pai, vós, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, e eu vos tenho falado a verdade, e a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis obras do vosso pai. Disseram-lhes: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus.
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que aquele que guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: quem guardar minha palavra não provará da morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas que morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser e não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem pecou nem seus pais, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com sua saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez um lodo, untou os meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu: não sei. Levantaram-se, pois, os fariseus que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu seus olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? E lhe respondeu: aplicou o lodo em meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora que via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, e também sobre isso também não sabemos. Perguntai a ele já tem idade, falar por si mesmo. Então disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram seus pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem a que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez?
Porventura não quereis vós também tornar-vos de seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus, os que tinham expulsado, encontrando, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens o visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fostes cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, todo o conteúdo aqui que nós lemos é peculiar de João, tá? A questão da mulher adúltera, os discursos de Jesus aqui, né, sobre a luz do mundo, a autoridade de Jesus, a cura do cego de nascença, todo esse conteúdo aqui é peculiar de João. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.